Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. O céu não está aberto para quem não conseguiu administrar os desafios da terra. Vários são os desafios, e podemos dizer que o maior desafio do mundo é lidar com pessoas, com as emoções alheias, porque muitas vezes não conseguimos lidar nem com as nossas próprias emoções. Mas principalmente o desafio maior, falando de pessoas, é entender, decifrar e blindar o nosso coração diante a intenção das outras pessoas. E muitas pessoas perdem a paz, a bênção, o céu por confiar demais na aparência aqui na terra, sem provar a real intenção das pessoas. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Uma mensagem de alerta, um alerta necessário, pontual e providencial para os dias de hoje. Eu quero falar com você hoje sobre blindando o coração. Amém? Blindando o coração. Respire fundo, acalme seu coração e receba essa mensagem. Deixe que o Espírito Santo fale com você hoje. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: não confie em todos. Não confie em todos. João capítulo 2, capítulo 2, verso 24 a 25 diz: mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Percebe isso? Se Jesus, que é Jesus, não confiava em todos, por que você tem que confiar? Infelizmente, temos a facilidade de confiar mais nas pessoas do que em Deus. Na verdade, achamos que conhecemos as pessoas e por isso somos frustrados. Porque não conhecemos, nós conhecemos somente o exterior. Jesus não confiava em todos e a Bíblia é clara quanto a isso. Ele sabia o que era a natureza humana. A natureza humana é corrupta, cheia de más intenções, e muitas pessoas procuram uma forma, só uma forma de tirar vantagem em cima das outras, sugar as outras. Por isso é tão importante andarmos no Espírito, pelo menos tentarmos o máximo que conseguirmos andar no Espírito, porque a vida no Espírito, a vida no reino é a contramão do mundo. Ela não se baseia em aparência, mas na verdade. E nós não somos Jesus, não temos o discernimento supremo dele, mas fomos chamados para imitar os seus passos. Se tivermos então sabedoria, saberemos também que não podemos e não devemos confiar em todos. Mas por que ainda insistimos em confiar tanto assim, em abrir tanto o nosso coração para as pessoas com muita facilidade? São muitos os motivos, mas acredito que o maior deles é justamente não levar em conta a essência, a natureza humana, considerando somente a aparência, a conversa macia, o exterior. Mas Jesus nos ensinou a olhar para o coração, para a intenção. E isso não é algo tão simples, não é algo que é feito de forma rápida. Se leva tempo, sensibilidade. Provar e conhecer a intenção das pessoas é algo que é feito através das situações da vida, das dificuldades da vida, e se leva tempo. Então analise as pessoas que estão aí na sua vida. Não abra o seu coração para qualquer um. Deixe o tempo maturar as suas amizades. Deixe que os desafios da vida provem quem realmente está do seu lado. A Bíblia nos orienta que de todas as outras coisas a serem guardadas, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. E nós costumamos olhar para esse versículo, para esse mandamento, para essa preciosidade, somente pelo lado de dentro, pelo interior, esquecendo que o coração também pode ser arrombado pelo lado de fora, através das pessoas. Então não abra demais a sua vida. Não conte seus planos, seus projetos, as suas decisões, os motivos das suas decisões. Ninguém precisa saber, Deixe que as pessoas falem de você pelas dúvidas e pelos achismos que elas têm sobre a sua vida, não sobre os fatos que você mesmo confidenciou a elas. Grave isso. Deixe que as pessoas falem de você somente pelas dúvidas,
não sobre os fatos que você mesmo confidenciou a elas, amém? Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: esteja sempre alerta. Esteja sempre alerta. Provérbios 26, verso 22 a 28 diz: as palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre, como vaso de barro coberto de prata. Assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira, bajuladora, é causa de ruína. Sabe, a boca pode até falar do que está cheio o coração, mas nem sempre revela a real intenção do coração. E esse é o verdadeiro perigo, porque muitas vezes, sabe, você se deixa levar pelas palavras bonitas e macias que as pessoas te falam. Na verdade, deveríamos valorizar quem nos fala aquilo que não queremos ouvir, quem fala a verdade, e quem as magoou, sabe, e aquilo que nos magoou na nossa cara e não pelas costas. E quando você decide ouvir só aquilo que te agrada, na verdade você está priorizando deixar perto de você pessoas falsas. Porque nós nunca estaremos certos, nunca agradaremos todo mundo, e temos que priorizar nos cercar de pessoas que nos falem a verdade. E por isso, sabe, para isso acontecer, nós precisamos dar a liberdade para as pessoas certas falarem a verdade na nossa cara e não pelas costas. E é aí que mora o perigo, porque abrimos a vida, muitas vezes, somente para bajuladores, criando um ambiente de conveniência e não de verdade. Ouvir somente bajuladores é ouvir somente a boca das pessoas e não o coração. E sempre que você ouve as pessoas somente pelas palavras e não o coração, você abre a sua vida para a ruína. Você precisa ouvir o coração das pessoas. Provérbios 26, que lemos aqui, cita algumas características dessa ruína: lábios difamadores, lábios amorosos e o coração mau, palavras bajuladoras que encobrem falsidade, se destacando tudo isso como o motivo da ruína. E essa ruína pode chegar na sua vida de diferentes formas, como ataque ao seu casamento, à sua empresa, ataque à sua integridade. São muitas portas de entrada que você deve vigiar sempre, estar sempre alerta. Alguns chamam de inveja, olho gordo, energia ruim, demônio, pode se chamar do que quiser, porque na verdade a finalidade é a mesma: minar a sua fé, interromper os seus projetos, roubar aquilo que Deus já te deu, tirar a sua paz, a sua alegria e te tirar da presença de Deus. Fique alerta, esteja sempre alerta. Terceira e última chave para encerrarmos: prove as palavras antes de as deixar entrar no coração. Prove as palavras antes de as deixar entrar no coração. Jó capítulo 12, verso 11 diz: por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Eu li esse versículo esses dias atrás e ele me chamou muita atenção, porque na verdade, realmente, o ouvido deveria avaliar as palavras, degustar, apurar aquilo que se ouve, como o paladar prova as comidas, sabe? Quando experimentamos alguma coisa, deveria ser assim. E acontece que acostumamos com a rotina das conversas ao nosso redor, no ambiente de trabalho, em momentos de lazer, em rodas de conversas. E quando se acostuma com algo, sabe, já não se prova mais, entende? Não se avalia mais, você já acostumou. Quando você está acostumado a comer em algum lugar, aquilo vira um hábito e você já vai sempre no mesmo prato do cardápio. O tempero já se torna familiar e dificilmente você notará algo de errado. Mas nós precisamos provar, avaliar as palavras que ouvimos, as conversas que ficamos expostos, a intenção das pessoas que nos cercam. Só assim poderemos distinguir o que é ruim do que realmente nos edifica. Por isso Jesus diz, está lá em Mateus 15, verso 11, veja: escutem e entendam. O
O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Porque o que sai contamina. Já falamos disso em outras situações aqui. Mas o que sai pela boca contamina porque sai da boca de um e entra no ouvido de outro. E assim, pessoas são desviadas do caminho. E assim, casamentos chegam ao fim, empresas vão à falência, guerras são iniciadas, tragédias são incitadas. Nós precisamos ser aqueles que irão avaliar as palavras, analisar e discernir os ambientes e colocar a confiança totalmente em Deus, para assim blindar o nosso coração, administrar bem os desafios da terra, para não perdermos o céu. Amém? Quero orar pela sua vida. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu amor, Deus. Obrigado por essa pessoa que me escuta. Que o Senhor dê discernimento para ela, Pai, através dessa palavra. Que ela consiga blindar o coração dela, administrar bem os desafios, discernir bem os ambientes, as intenções, não abrir o coração, Deus, para qualquer um, e colocar confiança totalmente no Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja com ela, trazendo graça, trazendo discernimento, que ela consiga vigiar e estar sempre alerta, Pai. Blindar o coração, a vida dela, Pai. Provar as palavras e guardar o coração. Em nome do Senhor Jesus, amém? Se você lembrou de alguém que você confia, alguém que você gosta, alguém que você sabe que precisa entender o que nós falamos aqui hoje, envie essa mensagem para ela. Tenho certeza que ela será edificada, abençoada. E nós nos vemos aqui amanhã em nome de Jesus. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.